Boa noite, amados e amadas. Sejam bem-vindos a mais este encontro virtual. Hoje nós celebramos o primeiro domingo de Advento, dando início às festividades do período do Natal. O Advento sempre é um momento de preparação para esta data na qual nós celebramos o nascimento de Jesus. Isso também nos lembra que nós devemos nos preparar o nosso coração para esta celebração. E o texto previsto para esse dia de hoje, esse primeiro domingo de Advento, é o texto que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 até 37. Ouçamos o que essa leitura nos diz. Naqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo das nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que estão chegando o verão. Assim também, quando virá acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Amados e amadas, esse texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 24 até 37, é um texto muito interessante para essa época do Advento, porque é um texto que nos convida a refletir sobre o nascimento de Jesus, o Advento, a partir da sua segunda vinda. E olhar o Advento, olhar o nascimento de Jesus a partir da sua segunda vinda, nos ensina a ver e também nos motiva a nos prepararmos de uma maneira diferente. Devemos aqui lembrar que a primeira vinda de Jesus ao mundo foi um evento que não muitas pessoas esperavam. Foram poucas as pessoas que esperavam o nascimento de Jesus. Não houve feriado, nenhuma pessoa nobre para anunciar o seu nascimento. Nada disso aconteceu. Jesus nasceu no seio de uma família muito humilde, num lugar muito humilde e num lugar remoto do Império Romano. E assim como muitos não esperavam pelo primeiro nascimento de Jesus, nós também nos perguntamos hoje quantos estarão esperando pela segunda vinda de Jesus ao mundo. E esses dois eventos, eles iluminam um ao outro e nos lembram que nós devemos estar prontos para a vinda do Senhor. E da mesma forma como nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo, nós também devemos nos preparar para celebrar o seu nascimento. Os ensinamentos do Evangelho de Marcos, aqui especialmente o capítulo 13, os versículos que nós escutamos, 24 até 37, fazem parte do discurso de despedida de Jesus. São as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E nosso texto aqui inclui também profecias do fim do mundo e uma
exortação a uma vida fiel enquanto os discípulos permanecem ainda aqui na terra. E a profecia aqui não é o ponto principal, o foco está em exortar como os discípulos devem viver esse tempo. E quando nós lemos esses ensinamentos juntos, eles nos dão esperança. Dão esperança às pessoas que estão perdendo a esperança, especialmente nesse contexto no qual nós estamos vivendo. Nos ensina a perseverar, nos ensina a ser vigilantes, porque Deus vai vencer o mal e nós devemos nos manter unidos, devemos manter a esperança e especialmente manter a fé. Nesse evangelho que nós ouvimos, existem 3 ensinos que Jesus dá aos seus discípulos, que podem ser também aplicados a nós hoje no contexto no qual nós estamos vivendo, nesse tempo do Advento. O primeiro ensinamento é apocalíptico e descreve o desaparecimento da criação. Essa linguagem viva chama a nossa atenção, desperta em nós até um certo sentimento de choque e medo com a descrição do sol e da lua que vão perdendo o brilho, das estrelas que caem do céu e do próprio céu que estremece, conforme os versículos 24 e 25 do texto. O texto diz que Deus vai cumprir a esperança do povo judeu e o fará com a segunda vinda de Cristo. E é precisamente a própria criação que reage a essa segunda vinda. Aqui Jesus se refere com as palavras: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Versículo 26. E é importante aqui notar que a referência ao Filho do Homem descendo do céu nas nuvens é uma referência ao livro do profeta Daniel, a profecia do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13, onde o profeta vê o Filho do Homem acima das nuvens no céu. E para o evangelista Marcos, a pessoa que Daniel viu é Jesus, foi Jesus. E Marcos descreve a vinda com a terminologia de Daniel e diz que virá com grande poder e glória. E essa crença é baseada no pensamento escatológico judaico de Daniel. E aqui se aplica a Jesus. Esta segunda vinda, o retorno de Jesus ao mundo, também incluiria muitos anjos que reunirão os eleitos de todo o mundo. Esta descrição de sua vinda é rápida, mas não é uma referência aqui ao arrebatamento pré-milenar. É uma referência à promessa de Deus de reunir todo o povo de Israel em toda a diáspora, conforme o versículo 27. E os profetas do Antigo Testamento aguardavam o dia no fim dos tempos, quando todas as pessoas viriam a Sião e aprenderiam de Deus, como está escrito em Isaías, também no profeta Miqueias, no livro do profeta Zacarias, por exemplo, Zacarias 14:16. E a seguir, então, Jesus passa a discussão para o segundo ensino, com uma curta parábola de uma figueira, nos versículos 28 e 29. A figueira aqui é muito significativa, e esta árvore perde as folhas no início do inverno, ou seja, no final do outono, e floresce no final da primavera. Com isso,
Jesus incentiva os discípulos a prestarem atenção nos sinais dos tempos. Para os discípulos, incluía a compreensão das implicações da destruição iminente do templo que Jesus também havia anunciado anteriormente. Se a gente olha no início do capítulo, por exemplo, no versículo 2, Jesus diz: quando vires estas coisas acontecendo, sabe que está perto, está às portas, também no versículo 29. E aqui a breve discussão sobre a figueira novamente lembra aos discípulos que eles devem prestar atenção, eles devem olhar para os sinais e entender qual deve ser a sua posição, para estarem prontos. E Jesus parece certo de que essas coisas aconteceriam, mas não sabe quando aconteceriam. A questão, porém, não é saber a hora ou o dia, mas estar pronto, como diz o versículo 32. Ele exorta os discípulos novamente a vigiar e a orar, como está descrito também no versículo 33. E o terceiro ensino é a compreensão que Jesus faz com a atitude esperada de um servo fiel, os versículos 34 e 37. E nessa parábola, Jesus descreve um homem que parte em viagem e coloca os seus servos para cuidarem da casa. E um dos servos tem a responsabilidade de guardar a porta. E Jesus explica que o dono da casa voltará em um horário desconhecido e, portanto, a necessidade de vigiar é a exortação que Jesus conclui esse ensinamento aos seus discípulos, conforme o versículo 37. Podemos notar que Jesus incentiva seus seguidores a estarem prontos e a se prepararem para a sua vinda. Como nós vamos fazer isso? Como nós podemos fazer isso? Como isso também influencia a nossa compreensão do Advento, especialmente nos dias de hoje, né? Nesse tempo especial que nós estamos vivendo como humanidade. Durante este período, essa temporada do Covid, pode parecer que não há nada para celebrar, ou não há muita coisa para se preparar. Nossa casa não vai estar cheia de amigos e familiares. Nossas celebrações serão pequenininhas em casa. E podemos não estar tão ocupados como nos anos anteriores na preparação do Advento e na preparação do Natal. Mas isso não significa que não tenhamos nada para fazer. O que nós podemos desejar que essa temporada difícil passe logo, que nós nos coloquemos sobre a mão e a proteção de Deus, que até aqui nos tem cuidado e nos tem guardado, e certamente esse tempo passará. Mas isso não significa que nós devemos ficar inativos, ficar de braços cruzados. Nós devemos continuar a obra do Senhor como aquele servo fiel que está guardando a porta, preparando-nos para a vinda do Senhor, celebrando o seu nascimento agora no Natal, mas por outro lado também estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Vamos manter a fé durante esses tempos difíceis, e da mesma forma que nós colocamos as nossas casas, que nós decoramos as nossas casas, que iluminamos
as nossas árvores de Natal, fazemos planos para famílias e mesmo hóspedes, mesmo que sejam poucos, nunca nós devemos desistir, mas sim continuar a nos preparar para a vinda do Senhor. Que esse tempo de Advento que estamos celebrando seja um tempo propício para que nós nos autoavaliemos o que nós fizemos este ano de 2020, que nós olhemos também adiante para o próximo ano, mantendo viva a esperança, mantendo viva a força que nós encontramos na fé em Jesus Cristo. Que Ele nos ajude, continue nos guardando, nos protegendo nesses tempos difíceis. Que a paz de Deus esteja com cada um e com cada uma de vocês, hoje e sempre. Amém.